nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Livro do Céu, capítulo 3, trecho 67, 3 de maio de 1900. Festa da Cruz no Céu. Esta manhã me encontrei fora de mim mesma e via todo o céu semeado de cruzes pequenas, grandes e médias. As maiores mais resplendor davam. Era um encanto dulcíssimo ver tantas cruzes que embelezavam o firmamento, mais resplandecentes que o sol. Depois disto, pareceu que se abriu o céu e se via e ouvia a festa que os bem-aventurados faziam à cruz. Quem mais havia sofrido era mais festejado neste dia. Distinguiam-se de modo especial os mártires e os que haviam sofrido ocultamente. Eis, ó, como se estimava nessa bem-aventurada morada a cruz e a quem mais tinha sofrido. Enquanto via isto, uma voz ressoou por todo o empírico que dizia: se o Senhor não mandasse as cruzes sobre a terra, seria como aquele pai que não tem amor pelos próprios filhos, que em vez de querer vê-los honrados e ricos, quer vê-los pobres e desonrados. O resto que vi desta festa não tenho palavras para explicá-lo. Sinto em mim, mas não sei manifestá-lo, por isso faço silêncio. A festa da cruz no céu. Né? Como a cruz ela é tão honrada por Deus, né? Que se há até uma festa para ela. Né? Para aqueles que abraçaram a sua cruz e viveram como oferta a Deus, né? Acolhendo, amando, oferecendo, colocando a cruz como uma condição de amar mais a Deus, né? Não se importando em sofrer neste mundo para poder ter essa alegria, né? Na eternidade com Deus, para poder renunciar os prazeres, os gostos desta vida que muitas podem levar à perdição, né? Mas não negar o Senhor na sua vida e aceitar, né? Eu lembro muito que meu pai dizia que se a gente soubesse, né, o valor do sofrimento, quando a gente morrer e for para o céu, a gente ia achar que sofreu pouco, né? Porque tamanha grandeza né, do que vai se ver no céu, que o que se passou aqui na Terra vai falar: nossa, eu devia ter sofrido mais para merecer tão grande graça de estar aqui. E esse texto ele vem, né, ele vem contra as ideologias deste mundo, né, que diz que a gente não deve sofrer, né, que nos diz para fazer tudo que a gente tem que fazer, que a gente tem que aproveitar a vida ao máximo, que tudo que é bom deve ser nos permitido, né? Não ter mais filtro, não ter peneira, né? Aqui viver as alegrias dessa vida é o que importa, né? E renunciar a tudo que é dor, tudo que é sofrimento, tudo que vem para frear, né? Essa vida humana que traz tantas coisas que a gente precisa experimentar, né? Gastar a nossa vida
com os prazeres desse mundo, né? Sem se importar se esse prazer vai ser para a glória de Deus ou não, né? Deus não importa, né? Pelo contrário, né? Para que servi-lo, para que segui-lo, se ele mesmo diz, né, que para segui-lo é necessário abraçar a cruz, e para que a gente precisa de ter cruz, né? A gente não precisa, pelo contrário, a gente precisa ter alegria nessa vida, né? Só que a alegria que vem também do sofrimento, né, de saber que esse sofrimento, que essa cruz, né, vai nos fazer experimentar o céu, vai fazer a gente buscar a Deus, e buscando a Deus a gente experimenta o extraordinário, o sobrenatural. Uma parte aqui que me chamou mais atenção, né? Quando ela diz aqui, distinguia-se de modo especial os mártires e os que haviam sofrido ocultamente, né? Assim como a Luísa também, que sofreu ocultamente. Aqueles que, né, não colocam para o mundo as suas dores, né? Porque o problema é meu, mas a cara é do outro, né? E não oferece para o outro um semblante triste, né? Mas oferta para o outro a essência desse Deus, né? A confiança, a esperança em Deus, né? Às vezes a gente vai visitar uma pessoa que está sofrendo tanto com uma enfermidade, mas a gente chega, né, faz a visita para levar para aquela pessoa uma novidade, uma distração, uma palavra amiga, né? Mas em vez de nós deixarmos isso, parece que é o outro que nos deixa algo diferente, né? A gente sai melhor da visita do que nós fomos lá fazer, né? Por quê? Porque aquela pessoa dentro do seu sofrimento experimenta, né, tantas luzes de Deus, tanta graça, né? E que não aquele pesar para ela, né? Lógico que sofre, que é difícil, mas ele não é o mais importante, né? Porque o mais importante é amar a Deus, é conhecer mais a Deus, é se entregar mais a Ele e deixar, né, Deus transformar essa vida, e esse coração ele é curado. Às vezes o corpo não é curado, mas o coração, a alma é curada, né? Porque não olha para a sua enfermidade como fim, né? Mas olha para a sua enfermidade como um meio, né? Um meio de se aproximar mais de Deus, né? Para ser purificado. É algo extraordinário, né? Esse texto aqui, ele nos leva, né, a compreender a importância da cruz, né? E a gente não deve rejeitá-la realmente, né? Mas ver o que Deus tem para mim, o que Deus quer falar para mim, o que eu preciso, né, entender o que Deus quer de mim através dessa cruz. E aqui ele diz, né, se o Senhor não mandasse as cruzes sobre a terra, seria como aquele pai que não tem amor pelos próprios filhos, que em vez de querer vê-los honrados e ricos, quer vê-los pobres e desonrados. Eu estava conversando com uma pessoa e ela dizendo, né, que o irmão dela tem uma família grande e tem um irmão que foi o queridinho, né, da mãe. E os outros, assim como ela, os pais eram mais rígidos, cobravam mais,
exigiam mais deles, né? Não davam folga. E todos eles, né, estudaram, se formaram, são pessoas honestas, trabalhadoras, justas. E aquele irmão, né, que foi o queridinho, que a mãe, o pai passaram a mão na cabeça, né? Esse, né, não tem as coisas, né? Não quis estudar, estudou, mas não se comprometeu, né? E como que é importante esse limite, né? Para corrigir, porque se deixar, né? Se o pai e a mãe deixar os filhos fazer o que quiserem, né? E não, muitas vezes, não os forçar, né? A cumprir aquilo que eles ainda não têm, é a capacidade de decidir, né? Mas um dia quando tiverem, aí com os ensinamentos que receberam de seus pais, vão poder, né? Fazer as escolhas com mais segurança, com mais direcionamento, né? Mas se os pais passarem a mão na cabeça, né? O filho se vê como uma pessoa frágil, né? Que o outro tem que fazer a sua vontade, tem que fazer o seu querer, não precisa se esforçar, né? E como que é importante a gente ver a cruz, né, como uma forma de realmente nos endireitar, corrigir a nossa natureza humana com a natureza divina, né, para que a gente não seja, né, uma árvore de pau torto, mas a gente seja uma árvore que cresce frondosa em direção ao céu. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.